E quem não colocou ainda o nome, você pode preencher seu nome, que é a lista de presença. Manda no chat, tá? Vou compartilhar minha tela com você agora e você vê e me fala se está tudo ok, tá? Conseguindo visualizar? Sim, normal, tá aparecendo claro aqui. Ah, ok. Foi só um teste para a gente ver se está tudo ok. Enquanto isso, se você já estiver com a sua escritura aí, ok. Se não, pegue ela, que é provável que a gente faça uma leitura. Hoje, como é mais uma aula introdutória, né, com a proposta do nosso curso, mas a partir da segunda aula, a ideia é a gente compartilhar mais, né, as passagens, e aí a gente vai incentivar com que você abra, né? Porque o princípio da escola da Bíblia é justamente esse, é deixar a Bíblia falar, né? Não, o professor está aqui como uma forma de poder ajudá-los, né, nessa condução. Mas o que vai nortear o nosso estudo é a escritura, tá bom? E aí eu peço para você deixar no mudo o seu aparelho, e aí na hora certa você pode falar, né, desmutar, porque acaba tendo interferência às vezes, tá bom? Mas aí você pode participar a qualquer momento, você pode aí estar interrompendo, tá? E a gente prossegue, tá bom? Então agora eu vou compartilhar de maneira definitiva. Normalmente eu não vou estar vendo muito você, então se precisar, você conecta aí seu microfone e aí a gente compartilha, né, as dúvidas, o que precisar, ok? Aí só me avisa se você está vendo bem. Conseguindo visualizar? Ok, então seja bem-vindo à Escola da Bíblia, né? Eu vou falar um pouquinho para você qual o propósito, a começar pelo professor, né? Meu nome é Davis, eu sou um dos professores da Escola da Bíblia. O intuito da Escola da Bíblia é ensinar a palavra do Senhor, né? A todos aqueles que dela sim precisem e aqueles que precisam se aprofundar de fato na Escritura, né? Então, o propósito do nosso curso é justamente esse, começar com a teologia, e a teologia bíblica, né? O porquê? Depois nós vamos ver que tem alguns tipos de teologia. Então, quando nós falamos de teologia bíblica, nós vamos falar justamente do princípio de que a Bíblia ela vai nortear todo o estudo, né? Quem é Deus e como que chegou a Escritura até nós. Então, a gente já começa com uma passagem que é de 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, né? E lá está escrito assim, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para para toda boa obra. Provavelmente que essa escritura você já viu, já meditou. Eu queria ouvir de você, se você se sentir à vontade, que você comentasse. Quando você lê essa passagem, o que que você imagina? Porque o nosso propósito é estudar a palavra do Senhor, né? O que que você imagina quando você ouve? É de fato uma palavra inspirada? Ela é relevante para você? O que que você imagina? Quem quiser começar, fica à vontade, tá?
Pode ser um de cada vez, tranquilo. Né, Marcele? Bom ver você aí. Que Deus te abençoe. Muito bom. E aí, o que que você imagina quando ouve, né? Palavra inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça. O Dionis falando aqui agora. Eu creio que seja a própria Bíblia, né? A palavra do Senhor, nos direcionando com relação ao que ela é, né? Correto. O- E aí eu creio que o estudo da Bíblia precisa ser feito dessa forma mesmo, como a palavra do Senhor, em que ela mesmo nos dá o direcionamento do que Deus quer para nossas vidas, né? Uhum. E dessa forma nos conduzir ao caminho correto e íntegro dentro da revelação de Deus para nossas vidas, né? Porque creio que a palavra do Senhor, ela é de fato inspirada e é a revelação de Deus para nossas vidas, né? Ok. Quem mais? Eu também creio que é um direcionamento do Senhor. É como se fosse assim, eu entendo dessa maneira, né, que muitas pessoas estão buscando fora da palavra e estão se perdendo, né? E nós temos uma bússola, né? Que é a palavra do Senhor. E ela nos dá a direção, ela nos instrui como realmente nós devemos viver, nos comportar, criar filhos, viver em sociedade, viver na igreja, né? Porque isso é muito importante. Então eu acredito que sim, a palavra do Senhor ela é uma inspiração para as nossas vidas, né? E eu creio que nós estamos com sede de aprender, e isso é muito importante, não só para as nossas vidas, mas para aqueles que também estão aos nossos redores e aqueles ainda que não conhecem a palavra do Senhor, porque eu creio que muitas pessoas ainda não conhecem, né, a palavra do Senhor. E tem também uma certa dificuldade, né? Eu particularmente quero muito aprender exatamente para tirar essa dificuldade, porque eu creio que a palavra do Senhor é uma coisa simples, não tem dificuldade, né? Então, eu creio que quanto mais a gente se aproxima, mais a gente tem intimidade, mais a gente tem conhecimento. Exatamente. Obrigado, Kátia. A ideia é realmente essa, né? Nós nunca sabemos o suficiente na Escritura. Então, nós vamos morrer estudando, aprendendo, né? E seguindo o maior exemplo que é do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, né? Com muita humildade, sabedoria que provém da palavra do Senhor, muito respeito, né? Esse é o nosso combinado sempre que a gente começa uma nova turma. Nós temos pessoas de diversas idades, diversas experiências, né? Momentos de vida, grupos religiosos, né? Então, a priori, o que nós prezamos na escola é nós nunca vamos denegrir a fé de ninguém, o grupo religioso. Então, cada um tem aí a sua vivência, então a gente vai respeitar, né? Então, haverá momentos onde nós não iremos concordar uns com os outros. Porém, a gente não vai discordar de algo, é a Escritura, porque ela é a única que é perfeita, né? Foi inspirada pelo Espírito Santo e não contém erros, né? Às vezes o que tem é confusão do homem. Nós, enquanto homem, nós somos especialistas em criar coisas, muitas vezes aonde não existe, né? Então, quando nós estudamos a Escritura, esse é o princípio, tá? Independente do grupo no qual você frequenta, nós sempre vamos nos respeitar, né? Para que haja um ambiente de harmonia, né? Nesse sentido também, tá? Então, tudo sempre vai ser voltado na fonte que é a Escritura. Então, você vai ouvir muito ser dito acerca da cultura judaica, né? Acerca do contexto bíblico, para que nós possamos entender. Eu sempre falo nas turmas presenciais aqui que a Bíblia, ela não foi escrita diretamente para o povo brasileiro, nem para o povo americano, nem chinês e japonês.
ela foi escrita para um povo escolhido por Deus, chamado Israel, né? Ou os israelitas. E, consequentemente, ali está todo o processo de instrução para que nós hoje possamos chegar à eternidade, que é o nosso foco. E aí Deus deixou. Então, existem muitos momentos na Escritura que, sim, Jesus ele está falando diretamente com o povo judeu. Quer dizer que eu aplico isso na minha vida? Algumas coisas você aplica, outras coisas não. Eu preciso entender que aquilo, né, tem a ver muito com aquela cultura, com aquele momento, né? Nós temos lá em João 9 um momento que Jesus ele cura um cego de nascença, tá? A gente não vai entrar nesse texto agora porque nós vamos ter outro momento, mas só para você entender o que nós estamos falando. E lá Jesus cura, ele pega o lodo, né, ou seja, o barro, a sua saliva, ele amassa, aí ele encosta nos olhos dessa pessoa que é cega e fala para ela, olha, vá ao tanque de Siloé, vá se lavar, né? E aí essa pessoa vai e ela é curada. Para nós, na nossa cultura, aparentemente não tem muito efeito, né? Tanque de Siloé eu já ouvi falar. Agora eu não entendo porque Jesus Todo-Poderoso, ele pega barro, mistura na saliva dele, encosta nos olhos da pessoa e ela vai, sendo que Jesus algumas vezes ele já curou só de falar e a pessoa não estava próxima, né? Assim, aparentemente para nós e para qualquer outra cultura do planeta, não tem muita relevância. Agora, quando Jesus fez esse milagre, ele estava passando um recado diretamente para os judeus. Então, aqueles judeus que lá estavam, eles entendiam muito bem o que Jesus estava fazendo. Na verdade, assim, Jesus estava passando uma mensagem para eles e, ao mesmo tempo, Jesus estava confrontando um dos grupos religiosos, chamado fariseus, né? Então, aquilo tinha a ver com a questão do sábado. O que que o judeu faz? Ele guarda que dia da semana? O sábado. Ali tinha a ver com Jesus ser o enviado do Pai, porque Siloé significa enviado. Então, por isso que Jesus falou: olha, eu como filho de Deus, eu estou te enviando. Ou seja, eu fui enviado para que as pessoas que estão cegas, elas possam ver, elas possam ser curadas de suas enfermidades, igual Isaías já falava lá no capítulo 53, né? E a questão do barro, né? O lodo, o que que isso tem a ver? Era sábado, Jesus não podia curar no sábado. Logo, Jesus estava trabalhando e era extremamente proibido a um judeu trabalhar. E muito menos na frente de quem? De fariseus, né? Porque de fato seria ali condenado, vamos dizer, por essa atitude. Jesus está falando: olha, eu sou o Senhor do sábado, eu sou maior que isso. O judeu, ele tem na cultura dele a sua Bíblia, que se chama Torá, ele tem um conjunto de regras a serem seguidas, vamos dizer, só para a gente resumir, né? E além da parte escrita, eles têm a parte oral, chamado Talmud. Mais para frente a gente vai falar muito sobre esses detalhes. O Talmud, ele foi organizado pelos rabinos, onde interpreta-se a lei mosaica e vai passando de pai para filho, uma lei oral. É como se você contasse a história do povo de Deus, você senta na sua casa com os seus filhos e começa a contar sem você pegar a Bíblia, né? Em resumo, é isso que é o Talmud. E lá falava que, na tradição deles, que o filho primogênito, ele tinha poder de cura. Então, se ele encostasse as mãos sobre o ferimento do doente, na cultura deles, eles acreditavam que tinha poder. Então, quando Jesus faz esse milagre, ele está mostrando: olha, eu sou o primogênito do Pai e eu tenho poder para curar as suas enfermidades. Só que a mensagem de Jesus não era aquela enfermidade física, e sim a enfermidade da qual Isaías citou, que é o pecado e continua até os dias de hoje. Jesus, ele é o único que cura as nossas enfermidades, os nossos pecados, né? E também a nossa enfermidade física, se ele quiser. Por isso que quando estamos adoentados, nós oramos pedindo
ao Pai, né, que se for da vontade dele, nós possamos ser curados. Então, pontos da Escritura que nós vamos aprender que tem momento que nós precisamos voltar naquela cultura para entender aquele milagre, aquele momento, aquela passagem, né, para que se faça sentido hoje. Então, esse é o papel de quando estudamos a teologia bíblica, né, de ter justamente esse entendimento. Tá tranquilo por aí? Alguém queria fazer um comentário? Senão a gente prossegue. Se estiver tudo bem, tá? Eu vou compartilhar a tela. Quando eu compartilho, eu não consigo ver você assim, porque está projetado para mim aqui. Aí você pode abrir seu microfone e falar, tá bom? Senão daí eu prossigo, dando continuidade. Todos estão visualizando agora? Ok. Então, para aqueles que não conhecem, né, a Escola da Bíblia ainda, já fica o convite para que você possa vir conhecer. Nós temos um espaço físico aqui na cidade de Sorocaba, tá? Depois a gente pode te passar o endereço, mas o propósito é oferecer os estudos de maneira gratuita, não somente os estudos, mas todo o material didático que você precisar, né? Então você não faz nenhum investimento, nem agora e nem no final. E ainda tem o certificado, tá? E ela também não é dirigida por nenhuma denominação. Você pode ficar tranquilo sobre isso. Qual que é o propósito, então? É justamente assim, porque se você ensina algo voltado a alguma denominação, você sempre vai querer defender aquela bandeira. E quando nós falamos das coisas de Deus, não tem bandeira. A nossa bandeira é Jesus Cristo, né? Tem um ditado que fala assim: aquilo que nos separa não pode ser maior do que aquilo que nos une. Então, quem nos une é Cristo, é a sua palavra, né? Então, sempre que nós formos falar, é pautado na Escritura e não em pensamentos, né, filosóficos ou coisas de homem, né? Então, a gente sempre busca tomar cuidado para não falar, olha, eu vi, né, escrito isso em tal lugar. Não. Se está na Escritura, é justamente isso que nós vamos falar. Então, esse aqui é um pouco da nossa estrutura física, né? Nós temos um local aqui onde nós recebemos alunos, tem várias salas, né? Inclusive agora, aqui ao lado, está tendo uma turma desse mesmo conteúdo que você está vendo de maneira presencial. Então, tem alunos estudando. Então, se de repente entrar alguém aqui e passar atrás do vídeo, não se preocupe, porque aí precisa o pessoal vir, às vezes tirar uma cópia, fazer qualquer coisa, então fica tranquilo, tá bom? Tá tudo sob controle, porque está tendo aula. E temos aula também aos sábados e segunda-feira, às 19h30, que é o livro do profeta Isaías. Muito bom esse curso também, tá? Quais são os requisitos do nosso curso? 80% é a sua presença. E não tem como, por mais que fique gravado, não tem como você, né, se não participar das aulas, você ter ou absorver o entendimento, tá? Então, o que nós pedimos é que você frequente aí, esteja participando nas aulas, né? E a gente até fala, isso é mais para o presencial, né? Evite o atraso. Normalmente a gente dá 10 minutos de tolerância, né? Às vezes, em respeito aos que entraram no horário, né, não é bom a gente ficar aguardando muito tempo, né? E ao término de cada aula ou tema, nós vamos postar lá no grupo o material para você poder acompanhar e ficar com ele também, né? E de que forma que é composto aí a sua nota no final? A gente não se importa muito em relação à nota, porque Deus não nos dá nota, né? O importante é o quanto você vai adquirir de conhecimento. Mas a gente pede no final uma média de 7, né? Ou seja, como que é composta essa média? 70% é a sua presença. Então, você pode aí conseguir o certificado só de estar presente, né? 10% é a leitura do material que a gente encaminha. E 20% é um resumo de um livro da Escritura.
No nosso caso aqui vai ser o Evangelho de João. É um evangelho muito interessante. Então você pode anotar aí, depois a gente vai mandar lá no grupo também. Mas nós pedimos para que você comece a ler, nem que seja um capítulo por dia desse evangelho, Evangelho de João. E depois você pode fazer um resumo por escrito, ou se você quiser falar também, em uma das aulas você pode falar, tá bom? O livro inteiro? Não, não precisa. Se quiser, pode ser alguns capítulos, né? Que mais te chamou a atenção, e assim por diante, né? Esse é o modelo do certificado que você recebe no final, tá? A entrega é feita aqui ou encaminhado para você que é fora de Sorocaba. O nosso horário sempre vai ser terça-feira, às 20 horas até às 21h30. Às vezes vai depender de como está sendo a participação, pode ir até às 22, mas o conteúdo todo é passado aí no período de 1h30, tá bom? E durante as aulas nós encorajamos você a fazer perguntas, participar, porque isso tem uma troca. Às vezes a sua dúvida, ela é a mesma de outra pessoa que não consegue perguntar. E todas as perguntas são válidas, né? Sem dúvida alguma, porque pode nos ajudar. E caso a sua pergunta seja relacionada a outro assunto, nós pedimos para que espere até a próxima aula, porque a gente vai abordar vários assuntos, nós vamos ver mais adiante o nosso tópico, tá? E aí, às vezes, acaba gerando aquela ansiedade, mas aí a gente pede para você, aguarde mais um pouquinho. Agora, se você não conseguir dormir por conta dessa dúvida, aí a gente responde, você pode mandar lá no WhatsApp, nós falamos, mas não vá com essa dúvida, tá bom? O nosso preceito sempre é esse, deixe a Bíblia falar. Ela é a única que fala de maneira eficaz, tá? E o nosso conteúdo vai ser esse aqui, ó. Hoje você está vendo a introdução à teologia, princípios importantes no estudo da Escritura, vai ser a nossa próxima aula. A origem da Bíblia e a sua inspiração, né? Porque nós falamos tanto da Escritura, mas você sabe quanto tempo levou, você sabe quantos autores, né? Como que ela chegou até hoje aqui, sendo que ela foi escrita lá no Oriente Médio, como que Deus trabalhou. Por isso que a gente vê a origem, a visão global, as duas alianças. Alguém arrisca dizer que aliança que é essa? Fica à vontade enquanto eu procuro Da lei e da graça? como a E graça? lei e graça tem a ver. Mais alguém? O Novo Testamento e o Velho Testamento? Isso, também, novo e velho. Com quem mais? Nós vamos aprender mais adiante, que é assim, olha, eu não sei se já te falaram antes. Nós sempre falamos Velho e Novo Testamento, né? Mas aí nós vamos ver que isso foi uma criação de alguns estudiosos do passado não tão distante, mas em relação ao Novo e o Velho, nós tratamos como ou aliança ou pacto, né? Porque o significado no hebraico mesmo é pacto, né? Então, vocês responderam corretos, né? É a nova aliança e a velha aliança, o novo pacto e o velho pacto, ou o novo e o velho testamento, tá? Mais adiante a gente vai entender um pouco. Autoridade religiosa, o que que isso quer dizer? A salvação é uma dádiva de Deus, né? Plano de salvação, o cumprimento do plano de salvação, a importância também da igreja no plano de Deus, né? A organização da igreja, quem que é o cabeça da igreja, né? Ah, é o pastor, é isso, é aquilo, quem que é? Né? E aí a gente vai identificar. E como que é a adoração na igreja? De que forma? O homem faz do jeito que ele acha que deve fazer, ou a Bíblia diz como se deve fazer, né?
Então, a gente vai ver isso aí. Dízimos e ofertas, existe? Hoje eu tenho que dar o dízimo? Não tenho? Para quem que foi? Para quem que era? Válido hoje, não é, né? Então, eu consigo visualizar. E nós vamos falar sobre escatologia, das últimas coisas também, né? Sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós queremos, né? E a presença interior do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons milagrosos do Espírito Santo. A gente deixa o tema do Espírito Santo para o final, porque quando chega nesse tema, você já tem uma certa bagagem da Escritura. Existe hoje algo que diverge no mundo religioso, tá? Você imagina que tema que seja esse da Bíblia? Você fala, olha, isso aqui diverge de muitas religiões, vamos dizer. Se você imaginar, pode falar. Enquanto eu procuro aqui. É ele mesmo, o Espírito Santo. No mundo religioso há muita divergência sobre o Espírito Santo. A começar de que maneira que a pessoa recebe. Existe um grupo específico de pessoas que recebe? Eu recebo no momento do batismo nas águas ou não? Eu preciso ou não falar em línguas, né? Então, são coisas que a gente aprende mais adiante. Só que para chegar nesse ponto, precisamos de ter bagagem, né? É por isso que a gente deixa esse assunto mais para o finalzinho do nosso estudo, né? E também nós vamos ver aqui um pouquinho da teologia bíblica, a introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai falar sobre como iniciou a igreja, né? O começo. Essa igreja que Jesus estabeleceu com os apóstolos, ela existe até hoje? Como que foi o cristianismo, o início do cristianismo? Não sei se você sabe, mas na época de Jesus não existia cristianismo. E até quando Jesus ascendeu aos céus, também não existia cristianismo. Os nossos irmãos, por muito tempo, aquele grupo que se reunia, eles foram conhecidos como o caminho. Olha, são aquelas pessoas do caminho. Nós não sabemos quem eles são. Hoje nós nos identificamos, nós somos o quê? Cristãos, né? Uns falam, ah, não, querem se diferenciar do catolicismo, por exemplo. Acaba falando, não, eu sou protestante, ou eu sou evangélico. Não, nós somos discípulos do Senhor, nós somos cristãos. E naquela época o cristianismo não era conhecido, mais para frente que ele ficou, né? Então nós vamos ver um pouquinho sobre a história da igreja, como chegou até hoje, e sobretudo princípios da arqueologia, que prova, né? Até prova o que Jesus fez, tem provas até hoje, a gente sabe, né? De que maneira que as coisas aconteceram e como foi escrito as escrituras. Nós vamos falar um pouco sobre os pergaminhos do Mar Morto, né? Então tudo isso vai nos ajudar no nosso processo de estudar teologia bíblica, né? Ela é do ponto de vista de quem? Das escrituras, né? Vamos conhecer um pouco a nossa Bíblia, o que nós temos em mãos. Primeira pergunta para nós aqui. Em qual idioma foi escrito a Bíblia? Hebraico, grego e aramaico, se não me engano é isso. Hebraico, grego e aramaico. Quem mais? Se essas línguas e você concorda, ok. Exatamente, foi escrito em hebraico, aramaico e grego. Uma outra aula a gente vai estudar especificamente um pouco mais sobre e entender o que é a Bíblia. A Bíblia nós falamos, mas ela não está mencionada na própria Bíblia, né? A Bíblia, ela é livros, ela derivou de uma planta que ficava na região do Egito, né? Então, era uma região bem próspera para essa planta, que mais adiante ela ficou conhecida como Biblos. E
Biblos, mais adiante virou Bíblia, que quer dizer livros, né? Ou conjuntos de livros. Depois a gente mostra no detalhe para você. Ela foi escrita no hebraico, no aramaico, tem algumas passagens, a gente vai ver de alguns livros, né? Daniel é um deles, depois a gente vai ver no Novo Testamento Jesus falando algumas palavras em aramaico. E o grego foi escrito todo o Novo Testamento. Então, quando eu preciso ver com mais profundidade o que está escrito no Novo Testamento, eu começo a pesquisar algumas palavras em grego. Quanto tempo levou toda a escritura? Em torno de 1.500 anos, né? Ah, eu ouvi falar que foi 1.400 ou 1.600. Está correto. Você não discute sobre isso, né? Os estudiosos da arqueologia, eles entraram em um senso comum onde é respeitado o período de 1.450 até 1.600 anos, tá? Então, você pega esse meio termo, você pode colocar tranquilo 1.500 anos. Não foi o tempo, foi o período. É bom a gente identificar, tá? Tempo é uma coisa, período é outro, porque não foi escrita a escritura assim, ó, começou no ano 1 e terminou no ano 10, não houve uma pausa. Por exemplo, se você pegar o Novo Testamento, ele levou um período de 70 anos para ser escrito, tá? Quantos escritores? Em torno de 40 escritores. Livros, 66. Velho Testamento você tem 39 e no Novo 27. Uma curiosidade, se você pegar a Bíblia hebraica, de onde vem toda a fonte do que foi escrito, você vai ver que lá não tem essa quantidade de livros. Você já pensou nisso? Por quê? Aí nós lembramos que no idioma hebraico não é igual ao brasileiro, ou português, ou os demais, né? Até o grego mesmo, onde você tem vogais e consoantes, né? Então, quando foi para traduzir a Septuaginta, que foi a versão hebraica para o grego, com Alexandre o Grande ou Alexandre o Magno, eles tiveram que traduzir e, consequentemente, colocaram mais letras do que tinha no hebraico para formar as palavras, né? Porque o hebraico ele é numeral e também são letras. E com isso, por exemplo, um livro como Samuel ficou muito grande, então eles dividiram. Ao invés de ter Samuel, vai ter Samuel 1 e Samuel 2. Reis, Reis 1 e Reis 2. E o Novo Testamento, a mesma forma, por conta das letras que nesses idiomas elas tinham e no hebraico não tinha. Então faz toda uma diferença. Quando você pega uma Bíblia hebraica, você vai ver que não é a mesma quantidade de livros, tá? Mas a essência é a mesma, não altera. E na divisão da sua escritura, você tem lei, história e poesia. Tá? Então, Levítico é poesia ou é lei? Lei, né? História. Reis, crônicas, é história. Poesia. Isso, tem salmos, você tem cantares, né? E dentro da Bíblia você tem profetas maiores e menores. Isso é por conta do quê? Da altura deles? Não. Isso é por conta do período da história que eles abrangem, tá? Você pode pegar um livro pequeno, por exemplo, Joel. Ele, né, vamos dizer que Joel seja aí o profeta menor. Mas por que que é menor? Porque tem menos capítulos? Não, é porque ele pegou um período curto da história, né? Aí a gente pega Daniel, vamos dizer, né? Daniel tem alguns capítulos, mas não é tanto quanto Isaías. Porém, Daniel é considerado um profeta maior, porque em poucos capítulos ele conta uma história muito grande também no contexto. Bom, no Novo Testamento você vai ter Evangelho. Evangelho você conhece, né?
Nós temos quantos evangelhos? 4, né? E nós temos um livro de história no Novo Testamento. Que livro que é esse? Começa com A, termina com S. Atos, né? Atos. E tem esse curso aqui também para você fazer. E depois nós temos cartas, né? As cartas paulinas, escrita por Paulo. Em torno de quase 50% do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. Nós temos cartas gerais, igual a carta de Tiago. Ou seja, o que que é uma carta geral? É a carta que ela circulou em várias cidades, ou seja, várias igrejas, né? Então, por isso que são cartas gerais. E você tem profecias. Esse é fácil de saber, né? Profecia, revelação, que é o livro de Apocalipse. Muito bem. Você já ouviu falar em teologia? Qual que é a definição de teologia para você? Se você quiser participar, pode falar agora, tá? Tem a definição da palavra, né, que seria o estudo de Deus, mas que não é possível porque a gente estuda não a Deus, mas a revelação que Deus fez para nós por meio da sua palavra, né? Então, seria a definição da palavra, mas o correto entendimento não é o estudo de Deus propriamente dito, né? Porque ele não é possível de ser estudado por seres limitados como nós, Uhum. mas seria o estudo da revelação que Deus nos deu por meio da sua palavra, né? E mais alguém? Aí nós vamos ver a definição conforme foi falado na raiz, né, da palavra, ou seja, a etimologia, o significado. Porque teologia é uma palavra grega. Então, theos quer dizer Deus, e logia ou logia quer dizer estudo. Então, quando você pega essa definição da palavra na raiz, seria o estudo mesmo de Deus. Aí, conforme foi dito, é a essência do que é Deus, porque eu costumo falar que nós não conhecemos nem 1% da maneira como Deus age, né? O que nós conhecemos é aquilo que é permitido dentro da Escritura, que eu acredito que é muito pouco perto de tudo que Deus pode fazer, né? Mas assim, a teologia, ela é um estudo relacionado à pessoa de Deus, ao caráter de Deus e à sua criação. Então, quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos o quê? A criação feita por Deus. Quando nós olhamos os livros que ele orienta como se deve adorar, nós vemos quem é esse Deus, de que forma que ele quer ser tratado, né? O que que o seu caráter nos manda? Quando você vê esse Deus de compaixão, misericórdia, está relacionado à sua pessoa, né? Também. E no meio do mundo acadêmico como um todo, que estuda a parte da teologia, nós temos alguns tipos de teologia que hoje os grupos religiosos acabam usando. Você tem aí a teologia filosófica, que é o estudo de Deus do ponto de vista da ciência, da psicologia, da sociologia e da lógica. Qual que é o problema em tudo isso? É o ceticismo da sua fé, porque quem estuda psicologia, você sabe que é um estudo mais empírico, ou seja, aquele vivenciado. Tem coisas na escritura que você precisa ter bastante fé para acreditar, senão você não vai entender a maneira que Deus age, né? E normalmente quem segue essa ciência acaba ficando no caminho por conta de que ela não vai ter fé o suficiente para crer em tudo isso, tá? E nós temos a teologia religiosa, é o estudo das coisas de Deus do ponto de vista de autoridades religiosas, ou seja, aquelas pessoas que se autodenominam, né, conhecedores ou autoridade de alguns grupos. Então, com isso, o que que ocorre? A pessoa ela volta muito para
aquela teologia religiosa. Não é essa teologia que Deus requer de nós, né, a respeito da sua pessoa como um todo. Bom? E a próxima é a teologia histórica. O que que essa teologia histórica ela faz? É o estudo das coisas teológicas do ponto de vista da história, onde ela pega diversos períodos do que tem acontecido e acaba fazendo ou falando algo referente a determinadas questões teológicas baseadas na história. Então, a história fala muito mais forte do que muitas coisas. A gente sabe que na escritura você tem a arqueologia como uma forma de provar o que tem, mas a história nem sempre ela vai se valer da própria arqueologia, tá bom? Só para que nós possamos entender muito bem esse processo. E nós temos a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela é o estudo da escritura, o estudo da pessoa de Deus, do ponto de vista de quê? Ou do quê? Da própria palavra dele, que é a Bíblia, né? Eu estou acrescentando aqui e adicionando algumas pessoas que vão entrando, tá? Então, nesse caso aqui, o foco principal é o quê? É a sua escritura. É por isso que nós perguntamos já de início, né? Você crê que a palavra de Deus, ela é realmente dele? Ela é inspirada por ele? Ou ela foi escrita pelo homem e ao longo do tempo acabou havendo mudanças? Não, ela é inspirada por Deus, guiada pelo próprio Espírito Santo, né? E o nosso sistema de estudo de teologia bíblica funciona assim. Nesse processo, nós devemos buscar o quê? Toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Mateus 4 já falava isso. E a teologia bíblica é um estudo global, né? E a gente sempre vai pegar ponto a ponto, palavra por palavra, né? Quando estudamos, por exemplo, sobre batismo. Batismo, eu não sei se nós lembramos, mas ela é uma palavra que não é da nossa língua portuguesa. Ela é uma palavra da língua grega. Lá, baptismo significa imersão, sepultar. E quando se refere a batismo, no Novo Testamento, está falando que o batismo ele é através de imersão. Não existe outra forma, né? Tudo que eu faço fora disso, na Escritura eu acabo não encontrando base, exceto a questão do sepultamento mesmo, da imersão. E aí depois a gente tem outras palavras que também estão acrescidas no Novo Testamento, que mais para frente a gente vai poder ver. Mas é esse estudo global da Escritura, onde nós pegamos assunto por assunto para poder estar estudando, né? E o propósito e a importância da teologia bíblica. Irmão, licença um pouquinho, deixa eu perguntar. Falar. Ter comentado sobre a diferença, assim, eu não citou, por exemplo, do batismo. A gente sabe que tem denominações que utilizam batismo de outra forma, que não a de imersão, né? Vai Uhum. ser comentado também a perspectiva diferente deles? Na verdade é assim, né? Qual o princípio? A gente vai deixar a Escritura nos ensinar o que Deus pediu, né? E o exemplo que Jesus ele deixou. Então nós vamos ter uma aula, vai ser a aula 6, que nós vamos falar sobre o plano de salvação. Então nessa aula a gente vai entrar no detalhe na Escritura, olhando as palavras que definem especificamente de que forma que é o batismo bíblico, como ele é feito, como que nós, enquanto igreja, devemos fazer. Aí lá nós vamos ter essa explicação específica, né? Então, esse é um dos assuntos que realmente nós antecipamos, nós queremos saber, né? É ele e o Espírito Santo. Mas nós vamos ter sim, Jones. Muito boa pergunta. Lá em João 8:31, inclusive, é o livro para quem chegou, né, agora há pouco, é o livro que nós pedimos para que durante o curso você possa estar lendo
tá? É o livro do João, né? Muito conhecido. E aí a gente vai poder ler e fazer um resumo de todo esse material. Lá é bom porque você começa a ver a natureza de Jesus, né? Quem é Jesus, o que que ele fez, enfim. E aí nós começamos lá com João 8:31, que fala assim, ó, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E tem a frase tão conhecida por nós, né? E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará, né? Hoje nós aplicamos, nós sabemos qual é essa verdade e que libertação é essa que Jesus está falando. Para o povo judeu tinha um significado forte também nesse sentido, porque Jesus ele estava ali escrevendo a história da igreja que foi planejada bem antes da criação do mundo, e Jesus estava mudando todo um paradigma e quebrando um tabu para o judeu. É bom lembrar que o judeu, ele conhecia quem era Jesus. Ele conhecia José e ele conhecia Maria. E eis que agora surge o filho deles falando algo meio que diferente. E aí começa todo um transtorno para o povo judeu. Se você lê a continuidade, né, de João 8, você vai ver que nesse capítulo, aquele pessoal que estava na sinagoga, eles vão tentar matar Jesus, porque Jesus falou algo que na lei do judeu era pena de morte. Jesus simplesmente falou que ele era, eu sou. E também ele citou que antes de Abraão existir, ele já era. O povo judeu achou loucura isso. Por quê? Porque Abraão é o pai dos judeus, né? E eles consideram tanto o cristianismo quanto o Islã consideram Abraão como alguém significativo, não só Abraão quanto Moisés também, tá? E eles consideram ali Jesus, mas entre esses três, eles consideram mais os patriarcas do que o próprio Jesus. Então, nesse momento aí, Jesus acaba desafiando esses judeus e eles ficam muito irados com isso, e dentro da lei deles, eles acabam querendo matar Jesus. Só que, como não era o momento, não foi permitido com que isso ocorresse, né? Mas a importância de se fazer a vontade de Deus está lá em Mateus 7:21, tá? Que é aquele trecho que fala que nem todo mundo que chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus, né? Esse sim. Então, o que que ocorre dentro desse contexto? Deus ele estabeleceu a sua igreja lá no primeiro século, está escrito em Atos 2, né? E desde então ela permanece por séculos e séculos até a volta dele. Mas por que que hoje nós temos vários grupos religiosos, né? Então, será que isso foi criação de Deus ou foi fruto de divisão do homem? Então, essa passagem ela é muito significativa para nós quando ela diz, olha, somente aquele que faz a vontade de Deus. Aí pergunta para nós, onde que está a vontade de Deus? Onde que você consulta a vontade de Deus? Pode falar agora, que é bom te ouvir nesse sentido. Na palavra. Palavra, isso não. Mais aonde? Ou mais alguém? Onde que você acha que pode consultar? É para nós hoje no Novo Testamento, né? Aham. Novo Testamento. Muito bom. Qual a fonte de teologia bíblica? A Bíblia ela é um livro de Deus para o homem. Vamos ler essa passagem lá em Jeremias 30, do 1 ao 2. Aí você procura lá e quem quiser ler, fala, abre seu microfone e aí pode ler para nós, tá? Jeremias, capítulo 30, vamos ler do 1 ao 2.
quiser ler, fica à vontade, tá, gente? Posso ler? Posso ler? Oh, pode ler. Vamos lá. Jeremias 30, a palavra que da parte de Jeová veio a Jeremias, dizendo: Assim diz Jeová, Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que te falei. Ótimo. Não sei se todos conseguiram ouvir. Sim, ouvi. Ok. Muito bom. Então, é interessante que fala assim, ó, essa é a palavra que veio a Jeremias da parte não do homem, e sim do Senhor, né? No Velho Testamento, nós sempre vamos encontrar essa frase, assim diz o Senhor. Novo Testamento está escrito. Escreva no livro todas as palavras que eu falei a você. Então, Deus, ele usava o seu porta-voz, que na velha aliança era conhecido como quem? Como profetas, né? Então, Deus falava com eles diretamente, né? E mandava dizer os seus oráculos, né? O que ele tinha a ser dito para o povo. Em Apocalipse fala também. Aí em João 17:17 fala que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, ela é a verdade, né? Edifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a Bíblia, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. A Bíblia, ela testemunha, ou é um testemunho da vida eterna. João 5:39 fala sobre. E ela por si só é eterna, porque é a palavra de Deus, né? Tudo vai passar, mas o que está escrito não vai passar. E tem mais, a Bíblia julgará no último dia, João 12:48. Alguém lê para nós lá. Pode abrir lá em João 12, versos 48. Doze, 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Isso. Então é assim, não adianta, o ser humano ele não vai ter argumentos, né, para dizer, ah, mas eu não sabia. Não, sabia sim. Olha que interessante, no nosso país, nós temos um conjunto de leis a serem seguidas, né? E o nosso ordenamento jurídico, ele é ordenado, vamos dizer assim, por algo que você conhece chamado Constituição Federal. E dentro da lei, está dizendo assim que nenhum de nós, brasileiro, pode se negar dizendo que não conhecia a lei. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é obrigação nossa conhecer a lei. Então, se eu sou um motorista, uma motorista, eu preciso conhecer a legislação que organiza o meu trafegar nas ruas, por exemplo. Eu preciso conhecer as placas, né? Preciso saber, aqui pode virar, não pode, aqui o limite é esse, porque senão eu terei uma sanção, uma penalidade se eu acabar infringindo essa lei, né? Então, todo ser humano, diante da lei de Deus, ele não pode dizer que não conhece. Romanos 1 já fala, né? Os atributos invisíveis de Deus se tornaram visíveis ao homem. Então, não tem como você olhar para o céu e não ver o poder de Deus, a criação, tudo que ele fez. Olhar a natureza, não tem como a gente não atribuir isso a Deus, né? A Bíblia é o poder de Deus para a salvação. Romanos mesmo 16 já fala através do Evangelho, né? E a Bíblia ela é inspirada por quem? Por Deus, né? Agora vamos ler 2 Pedro 1, do 20 ao 21.
Se você achou, pode ler para nós também. 2 Pedro 1, 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Exatamente. Então, é assim, ela é inspirada por Deus porque ela não foi fruto da criação do homem. Deus usou homens, né, inspirados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, mais adiante a gente vai estudar, ele sempre teve ativo em toda a história. Foi ele quem conduziu todos os profetas. Jesus realizou milagres através do Espírito Santo agindo ali naquela ocasião, né? Então é o que você conhece, uma palavra que ela não está na Escritura, mas é muito conhecida por você, é a Trindade, né? Quando nós atribuímos o Trino Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre tiveram em toda a ação humana, em todo o projeto de Deus para a salvação do homem, né? É por conta disso que a palavra de Deus ela é perfeita. Tiago 1, 21, 25 já fala sobre, né? E nós não podemos retirar nada da Escritura. O homem não pode ousar a fazer isso, porque nela mesmo já está escrita, né? No início, nada deve acrescentar a palavra que eu lhes ordeno, e dela nada deve retirar. Deuteronômio 4, 2. Provérbios 36 já fala, nada acrescente a palavra. Então, no meio da Escritura já é dito. E no final também, Apocalipse, né, bem conhecido, capítulo 22, 18 ao 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém retirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a parte na árvore da vida e na cidade santa. Ou seja, se a pessoa ela resolver tirar ou acrescentar, ela corre o risco de perder a salvação, né? Porque já está completa, desde Gênesis a Apocalipse. Então, a Bíblia ela é, de fato, a fonte de teologia confiável, né? Que nos dará todo o entendimento para que nós possamos saber tudo o que é essencial para ser um homem, uma mulher, para realizar obras, né, a Deus, estarmos cada vez mais aperfeiçoados para isso. Portanto, a nossa atitude diante da palavra de Deus deve ser não ultrapassar o que está escrito. Então, nós só falamos o que a Bíblia fala, né? Nós não criamos mais coisas. Não há necessidade para isso, né? E nem é o foco. Então, quando manuseamos a Escritura, precisamos ter muito cuidado se de fato estamos falando o que a Bíblia fala, né? Porque no meio de tudo isso existem teologias falsas, ou seja, são aquelas pessoas que acabam utilizando-se da Escritura para poder ensinar o que elas acham. E dentro dessas teologias, você tem a do materialismo, onde o que se prega muito mais sobre o dinheiro, a existência física, os bens materiais, do que a Cristo. E aí as pessoas utilizam essa teologia baseando-se no Velho Testamento. É bom a gente lembrar que o relacionamento de Deus, ele foi exclusivamente com o povo chamado judeu, né? Ou israelita, ou hebreus do passado. Deus teve um relacionamento exclusivamente com esse povo que durou em torno de quase 4.000 anos. Chegou a um período, lá em Gálatas 4:4 já fala, chegou um período que nós chamamos de plenitude do tempo. É quando o nosso Senhor Jesus ele vem, de fato, para estabelecer a igreja.
A partir desse momento, muda-se muitas coisas, né? Tanto no processo de adoração que Deus tinha com o povo israelita, não se entrava, tá? Ninguém. É bom lembrar que o momento de culto deles não é igual é feito hoje. Hoje nós convidamos, nós trazemos as visitas para assistir o culto, participar. Na época, não, era somente se você era praticante do judaísmo, senão você não participava. Então era um povo exclusivo. E esse povo ele acabou desobedecendo. Então diversas vezes o povo desobedecia, Deus castigava e eles se arrependiam e voltavam e Deus continuava abençoando. E ao mesmo tempo eles voltavam a cair no erro, né? Então quando a gente lê os livros históricos, a gente observa esse contexto. Naquela época, Deus prometeu para eles bênçãos, só que essas bênçãos, elas são diferentes do Novo Testamento. Eram bênçãos de fato material. Você pode comprovar na Escritura como Deus deixou rico Abraão, como Deus deixou rico Ló. Chegou a um ponto onde esses dois tiveram que se separar porque os seus empregados estavam brigando porque não tinha mais espaço. Abraão falou: se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para o outro, eu vou para um outro lado também. Mas justamente por conta disso. E o próprio Abraão, Deus prometeu para ele, né, bênçãos na terra, um povo e uma bênção universal que foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Essa última bênção, Abraão nem conheceu ela em vida, porque ela veio depois de muitos anos através de Jesus Cristo, né? Então, naquela época, o relacionamento exclusivamente de Deus com o povo de Israel era um relacionamento onde as bênçãos, elas eram sim espirituais, porém elas eram muito mais materiais. Você pode acompanhar isso. E não tinha pecado nenhum naquela época em relação a isso. Deus os abençoava com o quê? Com terra. Haja vista que existe algo que você conhece chamado dízimo. E dízimo ele era o quê? Ele era um percentual, tá? De tudo aquilo que a sua plantação ela te proporcionou. De forma de gratidão, você vai estar oferecendo a Deus 10% de tudo aquilo que você produziu. Só que o povo judeu, ele era um povo muito grato. Ele continua sendo até hoje, não mudou, tá? É um povo muito agradecido a Deus, que ele não dava somente os 10%, né? Nós temos estudo de que o judeu dava de 25 a 35% de tudo aquilo que ele adquiria, que era o seu dízimo, que na verdade era mais do que 10%, né? Ou 10 de uma parte, que é o significado aí do próprio dízimo, tá? Mas aí o povo hoje, na atualidade, eles confundem. Qual que é a nossa bênção, então, hoje, para os dias de hoje? Você quer saber onde é que está? É só ler Efésios, capítulo 1. Já a partir dos primeiros versículos, o Senhor já fala, né? E aí nós temos que lá, Deus, ele nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões, o quê? Celestiais. Então, sim, você vai receber o seu galardão, a sua bênção, não nessa terra, e sim na eternidade, tá? Isso é uma realidade. Ah, quer dizer que nós estamos fadados ao fracasso, a não prosperar? Não, em hipótese alguma. Você pode ser um discípulo, um servo, uma serva de Deus e ser muito bem financeiramente. Pode ser. Isso não quer dizer que você, somente você tem as bênçãos. Não, é Deus te permitiu. Da mesma forma como aquela pessoa que não teme a Deus, ele pode ser um grande empresário, ele pode ser uma pessoa que financeiramente ele está bem, mas ele não tem temor algum a Deus. Deus impede a pessoa, ele só dá bênção para quem segue a ele? Não. Hoje a chuva ela cai sobre os bons e os maus. O sol da mesma forma. Só que nem sempre vai ser assim. Tem um dia que Deus ele já marcou para cada um de nós. Ou vai ser aquele dia que ele vai chamar a nossa senha e aí nós vamos, ou vai ser aquele dia que Jesus vai vir para trazer o seu juízo, né? Mas cada um de nós, de fato, prestará contas, né?
Então, em relação às bênçãos, sim, nós somos mais do que abençoados e muito mais que vencedores, né? Paulo já dizia isso. Mas aonde? Nas questões celestiais e espirituais, porque lá sim seremos de fato eterno, né? Então, quando você foca muito no materialismo, é idolatria. Idolatria, Deus ele condena. Então, às vezes a gente associa muito a questão de idolatria a imagens, a isso e aquilo. Não. Dentro da Escritura, idolatria é tudo aquilo que te tira da presença de Deus. Que a palavra idolatria, ela está ligada diretamente ao ser divino, tá? Então, assim, eu sou ídolo, é meu ídolo. Quer dizer que você está idolatrando essa pessoa? Não, nem sempre. Agora você passa a idolatrar quando você requer mais demanda para a pessoa do que para Deus. Então, é por isso que Jesus falou, olha, se você não ama mais, né, a mim do que você está amando os seus, né, os seus afazeres, você não serve para ser meu seguidor. Ou seja, Jesus está colocando ali a prioridade, que ele é prioridade em tudo, né? E o fim do materialismo é a destruição. A própria terra será destruída, né? Segunda Pedro já fala sobre isso, né? Então, tanto que quando Jesus voltar, ele não pisará nessa terra, nós iremos encontrá-lo nos ares, né? E existe a questão do humanismo secular, onde o homem é maior que quem? Que Deus. Existe isso? Existe muito no nosso país, como existe. Como tem pessoas idolatrando outros homens, dão prioridades para esses homens mais do que para Deus, né? Infelizmente. E esse sim é o processo de idolatrar o próprio homem. É interessante a gente saber que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Então não adianta, não vamos competir com ele porque nós não temos chance alguma, né? E esse cristianismo desencaminhado, o que que seria isso? São os falsos profetas, né? Aquelas pessoas que chegam e falam, olha, Deus me mandou dizer. Então eu preciso tomar muito cuidado quando a pessoa começa a falar isso, ou porque se está dentro da palavra, amém. Você fala, olha, que bom, Deus mandou te dizer, então me mostra aqui na escritura onde está escrito que ele me mandou, né? Ou te mandou dizer. E aí você fica justamente com aquilo que está na palavra. Porque o homem por si só, ele tem muito essa questão de querer ter o sobrenatural. Ele quer ter o dom de curar, ele quer ter o dom de conhecer sobre o futuro. E Deus não nos deu essa capacidade de saber. Porque se assim fosse, você saberia o dia que você ia morrer. Tem alguém aqui nessa sala virtual que sabe o dia que você vai morrer? Normalmente não. Se tiver, né, a gente fica até surpreso, mas normalmente não, você não sabe. Só existe uma orientação que Jesus nos dá, que está lá em Mateus 24:42. Ele fala que nós devemos fazer o quê? Se eu não sei sobre o futuro? Nada sei sobre o futuro, né? Então nós devemos vigiar. Essa é a orientação. Vigiar para que nós possamos andar com uma conduta correta diante de Deus e diante dos homens. Então, nós precisamos ter essa conduta correta, tá bom? Então, vigie. Mas nós, enquanto seres humanos mortais que somos, nós queremos o sobrenatural, mas Deus não nos dá essa permissão, tá? Quem tinha sobrenatural, ou melhor, poderes sobrenaturais, eram os profetas e os apóstolos, e algumas outras pessoas que Deus assim o designou para isso, mas foi por tempo determinado. Cumpriu o propósito de Deus, cessou, não há necessidade. Hoje nós temos algo muito poderoso em nossas mãos que às vezes a gente acaba deixando em segundo plano ou não vê. O que que é isso? É o que você está segurando nas mãos, é o que está na sua frente. É as Sagradas Escrituras. Ela tem poder de transformar esse mundo, né? Mas às vezes a gente acaba ficando com quem? Que está escrito aqui, ó, esses falsos mestres. Às vezes nós acabamos dando mais ênfase e importância ao que o homem fala, ao que ele escreve, do que a palavra de Deus.
E ela fala justamente isso, né? Que nós devemos dar todo o crédito à própria Escritura, porque ela é, sim, perfeita, né? Porque o perigo da própria teologia falsa é a morte do homem. E todos nós iremos responder pelos nossos atos, pelas nossas ações, né? E a falta de conhecimento da verdade, Oséias já falava isso, né? A negligência, a falta de entendimento, conhecimento, traz o quê? A destruição, porque o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então, nós podemos dizer que vocês já estão à frente de muitas outras pessoas, que vocês dedicaram esse tempo para quê? Para aprender da palavra do Senhor. E a cada dia, Jesus ele vai colocando um tijolinho no seu conhecimento. Cada dia você vai crescendo um pouco mais na palavra, né? Isso faz, de fato, aí toda a diferença, né? Aí vamos finalizar com a leitura em Efésios 1, versos 3. Pode ir chegando lá. Eu vou ler aqui para você, Efésios 1, versículo 3. Está escrito assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em quem? Em Cristo. Você é abençoado 100% se você tem Jesus na sua vida. Não há outra forma, né? Porque assim, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, às vezes nós reclamamos que não está muito bem, que eu estou doente, que as coisas estão assim, né? Que nada vai bem, que o governo não vai bem, que a política não vai bem. Só que eu esqueço que eu já sou abençoado. Então é motivo de agradecer a Deus, né? Às vezes uma pequena coisa acaba me incomodando e eu acabo negligenciando o tamanho da importância e da bênção que Deus assim já nos deu, né? Esse grande privilégio. Bom, então esse foi aí a introdução, tá, da nossa aula e semana que vem a gente dá continuidade na aula, que seria a aula 2 já, né? Então eu queria agora ouvir você um pouco, se você tem dúvidas, o que que você achou até o presente momento, pode compartilhar conosco, tá? Irmão, quanto à versão da Bíblia, irmão, tem uma orientação para nós, tradução assim, né? NVI, Almeida, tem alguma coisa a falar para dar uma direcionada? Isso, Jones. Num primeiro momento, a gente incentiva você pegar a Bíblia que você tem, tá? Justamente para que a gente não fale, ah, não, siga dessa forma, tá? Pode usar a que você tenha, o que você está utilizando. Nós vamos ter uma aula onde nós vamos falar sobre versões. E eu acredito que nessa aula você vai conseguir se posicionar o que seria mais adequado para você. Mas o que eu indico, por exemplo, se você for começar a pegar uma escritura agora, comece por uma que a linguagem não seja tão arcaica, né? Não seja, vamos dizer, uma linguagem mais do passado, onde você lê um trecho, só que duas palavras você não entendeu. Só que também você não pegue uma versão que seja, vamos dizer, muito fácil de ler, né? Ou seja, ela não seria uma versão, era mais como um comentário. Nós temos duas que eu já antecipo para você. Uma se chama A Mensagem. Ela nós indicamos você começar a usar quando você já tem um embasamento bíblico. E aí você vai saber tirar alguns espinhos que tem ali, porque ela é muito mais comentário do que uma tradução. E a outra se chama Linguagem de Hoje, tá? Ela é boa também, só que o ideal é bom eu começar a estudar com ela quando eu já tenho um entendimento
sobre isso, né? Sobre as versões, tá? Então, a priori seria mais isso mesmo. Por enquanto, pode usar a sua tradução. Eu especificamente utilizo aqui a NVI, mas eu utilizo outras também, tá bom? Quem mais? Todos colocaram o nome, quem chegou depois tem o chat, aí você escreve seu nome completo, que é a nossa lista de presença, tá bom? Bom, hoje nós conseguimos chegar bem no horário. Pode Tem falar. outra dúvida. Esse material que o irmão passou aí, dos slides, tem como disponibilizar para a gente? Isso, esse material nós encaminhamos. E o PDF também da apostila. Então, você vai comparar os dois, né? Esse material dos slides, ele é um guia, e a apostila você tem mais detalhes, você tem mais passagens, né? Então, aí você vai poder ficar com os dois materiais. Durante a semana a gente posta assim, tá bom? Então, agora, para a gente encerrar, eu só queria que você só falasse, todos já sabem, você consegue ver, mas só fale um pouquinho, a gente tem mais uns minutos aí, de onde que você é, seu nome, né? Se é casado, frequenta algum grupo religioso, coisas bem básicas, rapidinho, e aí a gente se conhece um pouquinho, porque tem mais outros alunos que não puderam entrar hoje, e aos poucos a gente vai se conhecendo, tá? Então, quem quiser começar, pode falar. Então, eu sou Dionis, eu moro em Sorocaba mesmo, né? Eu sou da Igreja Batista, Rio de Deus, e desejo aprender da palavra para poder ter mais embasamento, para poder pregar o Evangelho, né? Anunciar às outras pessoas sobre essa maravilhosa revelação que o Senhor nos dá, né? Das boas novas, né? Que eu creio que seja um compromisso daqueles que conhecem a Cristo de não simplesmente conhecer para si próprios, mas para falar a todos os demais, né? Que estão ao nosso redor. Ótimo. Obrigado, Dionis. Sou casado também, tenho 2 filhos. Que bom. Eu sou Marinalva, sou casada, tenho 2 filhos e agora um neto. E eu sou da Igreja de Cristo em Sorocaba. Vamos lá. Primeiro dia é assim, primeira aula, mas depois é interagindo, né, gente? Então, vamos lá. Eu sou Marcele, também sou casada, também tenho 2 filhos, também frequento várias igrejas, todas as denominações. Estou muito contente de estar de novo. Davidson, obrigada pela oportunidade, de um renovo para a vida de todos nós. Ótimo, obrigado, Marcelo. Já esteve conosco no curso presencial, muito bom. Faltou a Silmara e a Kátia, né? Meu nome é Silmara, eu estou buscando a palavra, quero conhecimento para mim, para até poder entender, né? Coisas que eu não consigo entender, enfim. E é isso. Ótimo. Muito bom, Silmara. Tá, meu nome é Kátia, tenho 56 anos, tenho filhos, sou avó, congrego aqui em Votorantim, porque moro em Votorantim. Também tenho um desejo muito grande de conhecer a palavra, não para ser pastor ou qualquer coisa assim, não, mas para realmente levar a palavra para as pessoas que ainda não conhecem,
né, para aqueles que têm a dificuldade de conhecimento da palavra do Senhor, para que a gente seja luz, para que a gente seja luz no meio de tanta escuridão que estamos vivendo hoje, né? Mas que a gente possa aprender realmente a palavra, sem tirar nem pôr, né? Então, somente a palavra mesmo, porque o Senhor deixou tudo preparado. Então é isso. Estou aqui com sede, ansiosa, querendo aprender mais e mais do Senhor, não só de ouvir falar, mas para ter intimidade com Ele. Ótimo, Kátia, obrigado. Nós estamos na mesma sintonia, acredito que todos, né? O foco é a palavra de Deus e assim vai ser até o final mesmo. E deixar que o Espírito Santo ir na palavra que ele mesmo tirou, né? Agora eu vou despausar a gravação.